agora. Quem chegar atrasado, quem não pôde assistir, não tem problema. Essa aula vai ficar depois disponível lá no... Primeiro eu baixo ela hoje, gente, ela está sendo salva no meu computador. Depois eu coloco ela no meu canal do YouTube, coloco hoje. E aí, na sexta-feira, que é o meu dia de postagem, aí eu posto essa aula lá no GR8. Eu coloco o link lá no GR8. Tá bom? Então, quem quiser repetir... E eu vou compartilhar aqui uma tela, hoje nós vamos ver plateumintos. Já vimos a introdução, né, do reino animalia, vimos poríferos, quinidários semana passada, eu gravei e postei. E aí hoje nós vamos ver plateumintos e na próxima aula, que será quinta-feira, nós vamos ver nemateumintos. Se você perdeu alguma aula, não assistiu alguma aula, eu selecionei uns vídeos bem curtinhos para complementar tanto poríferos quanto quinidários. Está tanto no meu canal do YouTube, quanto também o link está no GR8. Se você não assistiu, assista. Além da minha aula, além do slide, ainda tem uns vídeos curtinhos com imagens bem marcantes para ajudar você a ficar bem seguro desse conteúdo, tá bom? Obrigada, Álvaro. Então, nós vamos hoje ver plateumintos. Eu quero lembrá-los que semana que vem, do dia 21 a 25 de setembro, semana que vem vai acontecer a recuperação do segundo ciclo, que foi o segundo bimestre. O conteúdo será do segundo bimestre, segundo ciclo. As provas de recuperação serão das 7 da manhã às 10 da manhã. Se você está com média abaixo de 6 no segundo ciclo, faça essa recuperação. Para a biologia, gente, eu elaborei a minha prova com 10 questões objetivas e eu vou fazer uma aula de revisão curtinha, bem objetiva, para todo mundo assistir e ficar seguro desse conteúdo e também, especialmente, para os alunos da recuperação. Então, se você vai fazer recuperação, assista a minha aula de revisão bem bonita. Acho tão bom ver essa carinha de vocês, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Então, vamos continuar. Obrigada. Vou continuar. Então, vou fazer uma aulinha de revisão do essencial do segundo ciclo, segundo bimestre. Todos devem assistir, mas principalmente os alunos que vão fazer a recuperação. Eu quero que tire 10 nessa recuperação, gente. Vai conseguir. Vou fazer uma aulinha de revisão, assim, bem objetiva, que vai orientar bem. Aí você vai anotar no seu caderno a aula da revisão. Quando for fazer sua prova, você pega seu caderno e olha nesse caderno que você anotou. Pode olhar. Não tem problema nenhum. A minha matéria, eu falo para você que você é livre. Vamos sobreviver a essa pandemia, vamos viver, né, bem nessa pandemia, vamos finalizar esse ano com chave de ouro. Você vai poder consultar o seu caderno, a sua anotação, você vai ver que você vai conseguir fazer uma ótima prova, tá? Então, semana que vem, recuperação. Pessoal, eu já tenho aqui a data das provas, as provas do terceiro ciclo. Vou colocar depois no meu Instagram detalhadamente, mas elas acontecerão assim. Serão dois períodos de prova. Vai ter a M1 em outubro, de 5 a 10 de outubro vai ser a M1. Depois eu vou colocar o calendário direitinho no meu Instagram. E vai ter a M2, de 23 de novembro a 27 de novembro. Quem for aprovado, perfeito, não vai ter recuperação. A recuperação do terceiro ciclo será em dezembro, de 7 de dezembro a 18 de dezembro. Então, quem vai ter que frequentar alguma coisa da escola a partir do dia 7 é só quem ficar em recuperação. Se não ficar em recuperação, você vai estar de férias, tá? No início de dezembro, ok? Mas depois eu vou colocar essas datas lá no meu Instagram. Então, vamos lá. Vou agora dar aula de plateumintos. Você vai anotar no seu caderno, 15/9/2020. Plateumintos. Já vimos poríferos, vimos quinidários, agora hoje nós vamos ver plateumintos e quinta-feira nemateumintos. Então vamos lá, vou compartilhar uma tela e você vai me dizer se você está enxergando essa tela. Tá vendo aí, eumintos?
Sim, Todos senhora. estão. Sim. Que bom, Sim, obrigada. senhora. Que bom, obrigada por responder. E vamos lá, então. Então, nós vamos para eumintos. Pessoal, eumintos são vermes. Vermes são eumintos. Dentro dos eumintos, nós temos dois eumintos. Temos os plateumintos, terceiro filo do reino Animalia, e temos os nemateumintos, que é o quarto filo do reino Animalia. Então, preste atenção, nós vamos estudar 9 filos do reino Animalia. Já vimos poríferos muito simples, vimos quinidários simples também. Você vai observar que a cada novo filo, novas aquisições acontecerão. Estruturas, sistemas, habilidades vão surgindo ao longo dos 9 filos, até que nós vamos chegar depois em cordados, mamíferos, homo sapiens, o suprassumo do desenvolvimento, né, do reino animalia, que é o homem, o dominador de todas as coisas. Então a gente vai caminhando. Porífero não tinha célula nervosa, não tinha tecido, era parazoário, muito simples. Quinidário melhorou um pouquinho, já tinha tecido, tinha uma cavidade gastroderme, tinha locomoção, as medusas. Agora nós vamos para os eumintos. Aqui eu vou falar de plateumintos e nemateumintos. Plateumintos hoje, nemateumintos na quinta-feira. Então anota aí, eumintos com H. Euminto significa verme. Pessoal, os vermes, principalmente os parasitários, eles são conhecidos há mais de 1.500 anos antes de Cristo. Então quer dizer que o homem já estuda, já conhece os vermes há mais de 3.000 anos, né? Nós estamos em 2020. 1.500 anos antes de Cristo já se conhecia sobre vermes parasitários. Então já tem muito tempo que a gente conhece esses seres. Se o ser é parasita, o parasitismo é uma relação ecológica desarmônica, onde existe um hospedeiro que hospeda um hóspede indesejável. Esse hóspede indesejável é o que a gente chama de parasita. Eu vou ver assim, se alguém tem alguma pergunta aqui no chat. Espera aí, pessoal. Bate-papo. Alguém quer perguntar? Se é para fazer relatório? Olha só, o Marcos. Eu quero que vocês tenham um caderno completo para você, sabe? De zoologia. Zoologia é um conteúdo lindo, é importante no seu Enem, no seu vestibular, na terceira série. Então, ter um caderno completo com os 9 filos vai ser importante para você, tá? Para mim, eu vou pedir fórum avaliativo, eu sempre vou abrir fórum avaliativo. E a coordenação ainda vai nos orientar sobre como é que vocês vão mandar ou construir ou me enviar esse tal de portfólio, tá? Então, eu acho assim que é importante que você tenha aí um caderno com os 9 filos, que seja um resuminho. Quando era presencial, eu fazia os alunos montarem um caderno de zoologia com figuras que eles recortavam, colavam, montavam, que tinham as principais características de cada filo. Então, ficava um caderno lindo, completo, um material bom de estudo. Aqui nesse ensino remoto, é uma sugestão que eu te dou de você ir montando esse caderno para você ter depois material para estudar, para consultar, para se sentir seguro nesse conteúdo, sabe? Então, eu sugiro que você faça anotações. Esses slides de hoje eu vou colocar no GR8, só o slide. Quem não conseguir copiar agora vai poder copiar na sexta-feira, eu vou postar lá. E eu sugiro que você faça algumas anotações, como um relatório ou copiar os meus slides, da maneira que você achar melhor, mas é importante você seguir essa sequência dos 9 filos, sabe? De porífero, de quinidário, de plateuminto, porque senão, quando a gente chegar lá em equinodermos, em cordados, aí o aluno vai ficar perdido, não vai saber direito o que foi adquirindo ao longo dos filos, então eu sugiro que faça, tá? Mas é uma sugestão. Foi nada. Vamos lá, continuando. Vamos falar de eumintos. Pessoal, então os eumintos são vermes, especialmente os parasitários. Não é todo verme que é parasita, tá? O parasitismo, então, é uma relação
desarmônica, é uma relação ecológica desarmônica em que um é prejudicado e o outro é beneficiado. O hospedeiro é prejudicado e o hóspede, que é o parasita, ele é beneficiado. O parasitismo é uma relação em que o parasita nunca tem intenção de matar o seu hospedeiro. Existem vírus parasitas, bactérias parasitas, fungos parasitas, protozoários parasitas, vermes parasitas. Professora, Sim, pode falar, é tipo Marcelo. a lombriga que dá na barriga? Sim, vamos falar do... A Ah, tá. lombriga é um nemateuminto, é um verme cilíndrico. Nós vamos começar a falar de plateumintos, que são vermes achatados. Aí dos plateumintos, nós vamos ver a tênia. A tênia é a famosa plateuminto que nós temos. E a lombriga é a famosa, é o verme famoso dentro dos nemateumintos. Então, nós vamos ver vermes que parasitam várias partes do corpo. Podem parasitar a pele, pode parasitar principalmente os intestinos, principalmente o sistema digestório, é a intenção do parasitismo da maioria dos vermes que nós vamos estudar. Então esse parasitismo, o homem, quando ele tem uma tênia no intestino, ele é o hospedeiro e ele vai ter no seu corpo esse hóspede indesejável que é a tênia, que será então o seu parasita. Então, os parasitas, eles não têm intenção de matar o seu hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele morre junto com ele. Então, vírus, bactéria, protozoário, fungo e verme, que são parasitas, eles não têm intenção de matar, eles até podem levar à morte, mas geralmente eles prejudicam, roubam nutrientes, diminuem a qualidade de vida daquele ser que eles estão parasitando, mas geralmente eles não levam à morte. Eles podem viver então em várias partes do nosso corpo, do corpo humano, e o conteúdo que fala dessas parasitoses são as verminoses, que é um conteúdo que eu vou falar depois. Hoje eu vou falar de plateumintos em geral, depois eu falarei especificamente de verminoses. Cada verme, pessoal, ele tem um ciclo vital específico. Tem verme que precisa de hospedeiro intermediário, tem verme que não precisa. Todo parasita é assim. Tanto vírus, quanto bactéria, quanto protozoário, quanto fungo, quanto verme. Então, quando ele precisa de um hospedeiro intermediário para viver, aí a gente classifica esse parasita como um parasita do tipo heteroxeno. Quando ele completa todo o seu ciclo de vida num único hospedeiro, a gente classifica ele como monoxeno. Por exemplo, vamos com calma. Eu disse que todos os vírus são parasitas, tem vírus parasita, bactéria parasita, fungo parasita, protozoário parasita, animal parasita. Quando o parasita completa todo o seu ciclo de vida num único organismo, ele é chamado de parasita monoxeno. Quando ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo, ele é chamado de parasita heteroxeno. Vamos a um exemplo de viroses. Vamos supor que eu esteja gripada com o vírus influenza. Aí eu espirro, eu vou tossir, eu vou falar. Quem inspirar esse meu ar contaminado com gotículas de saliva e vírus, se não estiver imunizado por vacina, se nunca tiver pego essa minha doença, vai ficar doente. Isso aí é quando a doença passa de uma pessoa para outra, quer dizer que o parasita ele é do tipo monoxeno, quer dizer que ele completa o seu ciclo de vida num único organismo. Agora vamos pensar numa outra situação. Vamos supor que eu esteja com dengue. A dengue é causada por um vírus que é transmitido por picada de inseto contaminado, que é o Aedes aegypti. Vamos supor que eu vou falar, tossir, espirrar, e você sabe que ninguém vai pegar a dengue por ter essa proximidade comigo. Só se pega a dengue quando é picado por um inseto contaminado. Isso quer dizer, gente, que o vírus ele precisa obrigatoriamente do inseto como hospedeiro intermediário para ele completar o seu ciclo de vida. Então, quando precisa de um hospedeiro intermediário para depois ter o definitivo, isso é um parasita heteroxeno. Quando o parasita completa todo o seu ciclo num único organismo, ele é um parasita do tipo monoxeno. Então, tem verminose, que a pessoa vai ter o verme,
vamos supor, ela vai lá ao banheiro, defeca, limpa, contamina as mãos com ovos do verme, não lava as mãos depois de usar o vaso. Essas mãos contaminadas tocam uma maçã, toca algum talher, alguém ingere esses ovos. Se a pessoa ingere e desenvolve a doença, esse é um parasita monoxeno. Agora, vamos supor que tem um outro verme que precisa de um caramujo para completar o seu ciclo, ou precisa de um outro animal, aí esse é um parasita do tipo heteroxeno. Então, é muito importante você entender o que é um parasita monoxeno e o que é um parasita heteroxeno. Monoxeno é quando ele precisa de um único hospedeiro para completar todo o seu ciclo vital. Heteroxeno é quando ele precisa de mais de um. E cada parasita, a gente vai estudar quais são os hospedeiros que ele vai precisar ao longo da sua vida. Ok? Vamos lá. Continuando, tá? Agora eu vou falar especificamente de plateuminto. Os plateumintos são vermes achatados. Plat vem de platô, eumin vem de verme. Verme achatado. Verme que parece uma fita de cetim, sabe aquela fita fininha de cetim que a gente compra em loja de armarinhos? Esses vermes plateumintos são assim. Eles podem viver em ambientes aquáticos ou ambientes terrestres, mas que sejam úmidos. Eles não vivem em ambiente totalmente seco. Os plateumintos podem ser de vida parasitária, aonde eles vão parasitar especialmente o homem, e podem também ser de vida livre, que não parasita ninguém, que vive livremente em águas, em solos úmidos, sem prejudicar ninguém. Os plateumintos são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. Vamos relembrar lá. Porífero era parazoário, quinidário, a partir dos quinidários todos são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. Os plateumintos são triblásticos, quer dizer que tem 3 folhetos embrionários e são acelomados, não tem celoma. Não tem aquela cavidade totalmente dentro da mesoderme. Os plateumintos são os primeiros animais que nós vamos estudar que têm uma simetria bilateral. Porífero e quinidário ou eram assimétricos ou tinham uma simetria radial, mais de 2 planos de simetria. Agora, a partir dos plateumintos, quase todos os animais terão simetria bilateral, com o lado direito e esquerdo, aonde esses 2 lados se complementam, aonde o animal, então, vai ter um corpo mais organizado do que o assimétrico ou de simetria radial. Aqui o tubo digestório ele é incompleto, com uma única abertura funcionando como boca e ânus. E pela primeira vez você ouve falar de um sistema excretor. Porífero não tinha tecido, órgão nem sistema. Quinidário tinha uma cavidade digestiva, mas tudo era por difusão, respiração, excreção. Agora aqui pela primeira vez você vê um animal que tem sistema excretor. E esse sistema excretor, gente, quem realiza essa excreção são células especiais chamadas de células flama. Elas estão destacadas em vermelho porque é para você destacar no seu caderno. Olha, cada filo vai ter uma característica exclusiva do filo que você tem que saber relacionar com aquela característica daquele filo. Então vamos lá, relembrando. Porífero, a característica típica era coanócito. Se você quiser voltar lá na página de porífero, destaca coanócito. De quinidário, a célula típica é o quinidócito. Destaca quinidócito. E agora, de plateuminto, a célula típica é a célula flama. Então, cada filo, quando nós chegarmos no 9º filo, vocês precisam saber qual era a característica principal, qual era a célula ou estrutura principal de cada filo. Então, porífero coanócito, quinidário quinidócito e plateuminto célula flama. Célula que flama vem de fogo, uma coisa inflamável, uma coisa que pega fogo com facilidade. As células flama, elas têm uns flagelos e elas se agitam parecendo chamas de fogo. Por isso são chamadas de células flama. A circulação e a respiração aqui é por difusão entre as células do próprio corpo e o meio onde esses seres estão.
O sistema nervoso, gente, melhorou. Vamos relembrar. Porífero não tinha célula nervosa, não sentia nada. Quinidário tinha uma rede difusa de células nervosas espalhadas pelo corpo, que quando alguém tocava os tentáculos, essas células nervosas acionavam os quinidócitos para liberar o líquido urticante. Agora aqui já tem um sistema nervoso ganglionar. Não é um sistema tão poderoso quanto um sistema nervoso central como o nosso, mas é um sistema melhor do que a rede difusa de células nervosas que tinha nos quinidários. Então, o sistema nervoso ganglionar é quando as células nervosas formam gânglios, que são conjuntos de células nervosas que comandam partes do corpo do animal. Então, o sistema nervoso está melhorando de um filo para o outro. E aqui, pela primeira vez, você ouve falar de cefalização. Pela primeira vez, você ouve falar agora aqui de um animal que tem cabeça. Porífero não tinha cabeça, quinidário não tinha cabeça, nem tinha senso de direção, né? A água viva ela é levada por corrente de água, ela vai para lá, para cá, mas ela não tem um senso de direção. Ela não tem uma cabeça para orientá-la. Agora, a partir dos plateumintos, nós temos a cabeça. E a partir de agora, todos os animais terão cabeça, exceto os equinodermos, mas depois a gente fala deles. Então, aqui há uma cefalização, uma cabeça com estruturas nervosas sensoriais, que dá a ele um senso de direção, que faz ele ter noção de claro e escuro, que faz ele sentir o meio e ele ir naquele sentido para onde a cabeça o direciona. Então, é o primeiro animal que você ouve falar que tem cabeça até agora. Poríferos não tinha, quinidários também não. A partir dos plateumintos, todos terão cabeça. E agora, eu vou falar de 3 exemplos de plateumintos importantes para você. Não vou falar de doenças quando nós vermos plateuminto parasita, mas vou falar de doenças depois, vai ter uma aula só de verminoses depois, tá? Pessoal, vamos falar da planária primeiro. A planária é da classe turbelária, então nós estamos no domínio eucária, reino animalia, filo plateuminto, que é dividido em 3 classes. A planária é da classe turbelária, é um verme que não é parasita, ele é de vida livre, ele não parasita, não prejudica, não faz mal para ninguém. Ele é hermafrodita ou monóico, quer dizer que ele tem os 2 sexos no mesmo organismo, mas ele não realiza autofecundação. Ele realiza uma fecundação cruzada, aonde os 2, um libera gameta dentro do corpo do outro e os 2 saem fecundados dessa relação. Então, na fecundação cruzada, eu falei disso lá na introdução do reino animalia. Na fecundação cruzada, a gente tem os 2 seres tendo os 2 sexos, mas eles não são capazes de realizar uma autofecundação e um doa gameta masculino para o outro, os 2 são fecundados e os 2 se reproduzirão. Esses animais têm uma ótima capacidade regenerativa, então essa aqui é uma planária. É um animal visível a olho nu. Então, aqui está a cabecinha da planária. Ela tem esses ocelos, que são olhos bem primitivos, que não faz com que ela enxergue bem, mas ela tem uma noção de claro e escuro. E aí está a cabecinha que dá a ela, então, a direção por onde caminhar. Aqui está a planária na mão de uma pessoa. Tá vendo que ela é bem pequenininha? A foto está bem focada na mão, bem de pertinho. Então, se você comparar com a sua mão, ela é bem pequenininha. Deve ter em torno de 1 centímetro aí de comprimento. É um animal que você encontra em água parada, água de esgoto, água doce. É um animal que não faz mal nenhum, que não tem problema nenhum, que você pode pegar, que você pode observar, que não faz mal nenhum, não parasita ninguém, tá? E ela é assim, ela é fininha, parecendo uma fita de cetim. Ela não é gordinha, ela é fininha, achatada. Agora veremos o esquistossomo. Esse já é parasita.
Esse daqui nós vamos estudar o ciclo de vida dele, porque ele parasita o homem, causando uma doença chamada de esquistossomose ou barriga d'água. Pessoal, o nome científico desse verme é Schistosoma mansoni. Você vai escrever aí esse nome no seu caderno, lembre-se das regras internacionais de nomenclatura. Então, o nome científico ele é binominal, ele é formado por dois nomes. O primeiro nome é o epíteto genérico, ele tem sempre a primeira letra maiúscula. O segundo nome é o epíteto específico, ele tem sempre as letras minúsculas. Esse nome deve ser sublinhado. Cuidado com isso. Vai escrever no caderno, num trabalho, numa prova, qualquer lugar que você for escrever um nome científico, siga essas regras. Então, ele é um parasita, ele é um verme dioico, lembra lá, monóico ou hermafrodita tem os dois sexos no mesmo organismo, dioico é quando ele só tem um único sexo, ou ele é macho ou ele é fêmea. Então, tem machos e fêmeas e eles são parasitas heteroxenos. Quer dizer que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida e a gente vai ver que o hospedeiro intermediário obrigatório desse verme é um caramujo. É um caramujo que a gente vai estudar ele depois, é um caramujo de lago que é do gênero Bionfalaria, que a gente vai ver depois. Então, aqui está o esquistossoma. Isso aí é uma cópula entre o macho e a fêmea. O macho tem esse corpo, os dois têm esse corpo alongado, mas o macho tem como se fosse um corpo envelopado. Ele é como se fosse um envelope. Na hora da cópula, na hora que esses dois organismos se unem para que a fêmea receba gametas masculinos e ela seja fecundada e depois produza ovos, o macho, então, recebe essa fêmea dentro do seu corpo, há passagem de gametas masculinos para o corpo da fêmea e depois ela produz os ovos e libera no corpo da pessoa parasitada. E por último, a gente tem as tênias ou solitárias. As tênias ou solitárias, gente, são os vermes achatados mais famosos que nós conhecemos. A gente já ouviu falar, né, de tênia, de gente com ovos de tênia na cabeça, a gente vai ver isso depois. De gente com tênia no intestino. Então, as tênias ou solitárias são chamadas de solitárias porque elas são animais monóicos ou hermafroditas, que têm os dois sexos no mesmo organismo, que realizam a autofecundação. Quando uma pessoa come uma carne contaminada com ovos de tênia, mesmo que ela coma vários ovos de tênia, a primeira tênia que se desenvolve, ela libera substâncias que inibem, que impedem o desenvolvimento de outras tênias no seu intestino. Então, sempre a pessoa tem uma única tênia no intestino. Essa tênia pode alcançar muitos metros de comprimento. É uma doença chamada de teníase, que a gente vai estudar depois. Depois nós vamos estudar também a cisticercose. Então, a tênia é um parasita do tipo heteroxeno. Quer dizer que precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E existem várias espécies de tênias, só que nós vamos estudar duas espécies. Nós vamos estudar a tênia solium, que tem como hospedeiro intermediário o suíno, o porco, e a tênia saginata, que tem como hospedeiro intermediário o bovino, a vaca. Mas existem várias espécies de tênias. Como essas duas são as mais comuns, então nós vamos estudar apenas solium e saginata, mas tem mais tênias, tá? E aqui então a gente tem a imagem da tênia. Essa tênia, então, pode alcançar muitos metros de comprimento dentro do intestino da pessoa. É um vermezinho achatado, que parece a fita de cetim. E ela tem essa cabecinha que tem ganchos, sabe, gente? Ganchos que se fixam firmemente na parede intestinal. Então, antigamente, quando não se tinha medicamento específico para a tênia, medicamento eficiente para a tênia, às vezes as pessoas faziam garrafada, comiam umas coisas lá que fazia a pessoa eliminar a tênia.
só que ela não eliminava todo o corpo da tênia. Ela eliminava parte do corpo, mas a cabeça ficava fixa lá no intestino e depois o corpo da tênia crescia tudo novamente. Então, a gente vai ver as verminoses causadas por tênias depois. Eu hoje explico o plateuminto, sexta-feira, é sexta mesmo, né? Não, quinta-feira, nemateumintos, e depois eu vou falar só das verminoses. E com isso, então, eu encerro a aula de hoje. Quero saber se vocês entenderam Professora, plateuminto. Sim, pode falar. volta lá no slide da planária, por favor, que teve uma Vamos lá. parte que eu não consegui copiar. Tá bom, vamos lá. Aqui. A Tênia, deixa eu voltar. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Estamos, professora. Que bom, então vamos lá. Planária. Nas você últimas quer... partes do áudio. Ótima regeneração. Se a gente cortar uma planária, qualquer sentido, longitudinal, horizontal, se partir ela, cada pedaço partido, ele vai dar origem a uma nova planária. Mas é um animal, como eu disse, não é parasita, não faz mal nenhum. Encontramos em água doce parada, água de esgoto. Pode perguntar. Era só para copiar mesmo? Isso, professora. Já terminei, já. Obrigada. Foi nada. E olha, pessoal, quem não copiou, esse slide eu vou colocar sexta-feira lá no GR8, que é o meu dia de postar. E então vimos hoje plateumintos e as verminoses veremos depois. Já vimos então poríferos, quinidários e plateumintos. Quinta-feira nós veremos nemateumintos e vamos continuando. Cada aula é pelo menos um filo, tá? Depois vai ter uma só de verminose. Na quinta-feira eu planejei um trabalho legal. Aquele trabalho que eu propunha para os alunos de zoologia, que fazia cartazes, decorava a escola, tudo lindo. Eu transformei ele num trabalho virtual, que vai ser lindo, que eu vou explicar na próxima aula. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou separar aqui meu filtro para a gente tirar uma foto bem bonita. Que bom. Professora, a gente esperou o ensino médio inteiro para esse trabalho. Todo mundo ficava ouvindo falar desse trabalho. Gente, eu amo aquele trabalho. Eu tive a ideia de, sabe, de planejar ele. Ninguém me deu a ideia, eu consegui sozinha planejar ele. Ele é lindo mesmo, os alunos aprendem muito, acham divertido tirar as fotos e tal. E aí alguns alunos falaram, não, professora, vamos fazer aquele trabalho de outro jeito, pensa aí. Eu pensei e eu consegui estruturar ele bem bonitinho. E aí na próxima aula, quinta-feira, eu vou explicar como é que vocês vão fazer aquele trabalho pra gente fazer. Vai ser no Instagram, gente. Mas eu explico depois. Quem não tiver, a gente arruma um jeito, tá bom? Eu vou tirar aquela foto, tem duas telas. Eu vou tirar uma foto primeiro de uns 4 segundos, tá? Na verdade não é foto, é uma filmagem, né? Vou tirar uma, depois eu tirar a outra. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Vamos ver se ficou boa. Parece que ficou ótima. Vou salvar e vou tirar a outra. Eu mudo a tela aqui. E agora eu vou tirar a outra, tá, pessoal? Tem gente que tá aparecendo nas duas telas, vai ficar lindo. Pronto. Então, pessoal, entenderam plateumintos? Uhum. Tá indo tudo bem? Só uma curiosidade. Sim, pode falar. Tem parasita que só habita pessoas ou eles podem ir para outros animais? Podem ir para outros animais. As verminoses, quando parasita mamíferos, parasita os mamíferos em geral, sabe? É verdade que a gente estuda verminoses humanas, mas quem vai, por exemplo, para a veterinária, quem vai para a zoologia especificamente, aí vai estudar, às vezes os mesmos vermes que parasitam o homem estão parasitando esses outros animais também. Então, o médico, quando ele é um médico parasitologista, que ele estuda esses parasitas, ele vai focar mais no homem.
Mas os veterinários vão focar lá nos animais, às vezes, os mesmos vermes, e o tratamento, às vezes, é o mesmo também, com o vermífugo mesmo. Então, quando um parasita parasita mamíferos, geralmente ele parasita todos os mamíferos. E aí nós entramos de gaiato nessa história. Né? Porque a gente entra assim, porque a gente cria animais de estimação, porque às vezes a gente tem contato com algum animal selvagem, silvestre, que esteja contaminado. Então, o homem ele vai fazer parte do ciclo de vida do verme por causa dessa contaminação que acontece. Ainda mais a Marisol, né, professora, que tem um zoológico em casa, ela tem Não 3 tem cachorros, zoológico em casa, não, 4 menina. periquitos, 33 gafanhotos. Isso é engraçado, hein? Gente, mas eu também agora estou em casa. Agora eu também estou quase com um zoológico. Eu tenho 10 periquitos, 3 cachorros. Nossa, 10 periquitos, professora? Mas Meu sabe como Deus, é? gente. Vocês não tem sabem cinco. desses periquitos? Já tirei foto deles, gente. Não, é assim. Não. Já falou mesmo. E professora, sabe o que eu vi agora que eu tô doida? Um porquinho na Índia, todo peladinho, sem nenhum pelo. É a coisinha mais bonitinha que eu já vi na minha vida. Eu queria um gato pelado. E eu não acho pra comprar de jeito nenhum. Não acho em lugar nenhum, mas ele é muito lindinho. É, O Ricardo quer um gato pelado, professora. mas deixa eu falar uma coisa. É brabo. Gente, animal dá muito trabalho, sabe? Eu não sei desse porquinho da Índia aí, mas então deixa eu contar que eu vou chegar lá na história para vocês. Eu tenho um viveiro no alto da minha casa, um viveiro que a comida é embaixo, a água é embaixo e o viveiro é em cima assim, perto do telhado. Eu tenho um viveiro bem grandinho, então tem 10 periquitinhos australianos lá. Legalizado, tudo bonitinho, não tem problema não. De vez em quando eu abro a porta, foge um sem querer, na hora que eu vou dar comida, é uma confusão. Aí eu tenho 3 cachorros, meus meninos amam cachorro e bicho. Aí comprei um casalzinho de hamster. Fora que agora tem peixe, gente. Meu filho queria de aniversário um aquário com peixe, agora tem peixe também. Mas, o que aconteceu? Por isso que eu quero falar para a Marisol aí sobre esse porquinho da Índia, peladinho. É assim, se comprar um casal, os bichinhos, em ambiente adequado, água, alimento, tudo lindo, como a gente faz, eles se reproduzem. E eles se reproduzem de forma assustadora. É Eu uns comprei 15. um casal... Sim, pois é, professora, eu já tive 2 hamster casal, só que agora os porquinhos eu comprei 2 machos. Eu tenho 2 machos. melhor. De idade diferente. Aí tem o mais velho, né, que ele manda, né, que eles são assim, e o mais novinho. Aí para comprar teria que ser filhote, outro macho, né? Porque eu vi assim que porquinho da Índia, se conhecer outra fêmea, não fica com outro macho. Aí eles Não sabia. porque senão eles começam a brigar, entendeu? Quando eles conhecem outra fêmea, aí eles vão começar a brigar por território, para ter Não, na mesma gaiola não dá certo, não. Mas o problema é dar trabalho mesmo, porque eu limpo todo dia. E eu coloco o paninho, porque eu tenho medo deles pegar pneumonia, porque eu li que na terra fica molhado e eles pegam pneumonia. Aí eu colocava o pano todo. Nossa, muito trabalho, mas é bom. Gente, quem quiser sair, pode sair. Eu vou conversar um pouquinho sobre os bichos, tá? Com quem quiser. Então, deixa eu contar aqui, Marisol. Cuidado mesmo, que bicho dá trabalho, sai caro, a gente sofre. Então, eu tô agora com um aquário com 7 peixes. Aí os hamsters se reproduziram tanto, gente, tanto, que os filhos se reproduziram. Aí agora eu tenho 3 gaiolas, tive que dar um monte de filhote. Minha mãe pegou, não foi uma confusão, agora eu tô só com um macho, que é o preferido da família, que é mansinho, bonzinho, estamos agora só com um. Mas a gente já teve aqui dezenas de bichos. Já teve... Eu tive hamster já, casal. E foi uma ninhada assim, meu Deus do céu. Não tava cabendo. E, professora, quando eu tive o casal, foi muito trágico. Olha o que aconteceu. Eu tive um casal e eles eram grandes, sabe? Eles não eram pequenininhos, não. Aí eles tinham filhotes, né? Eu tinha 2 gaiolas, eu tirava um macho. Sim, e eles iam tendo. Só que uma vez, fica brava, né? Só que teve uma vez, uma barrigada dela, que não sei o que aconteceu, que ela matou os filhotes, professor.
Aí minha mãe ficou traumatizada. Minha mãe falou, eu não quero. Aí a gente acabou tendo que dar para um moço de um pet shop que falou que ia cuidar e Aham. tal. Mas foi bem traumatizante. Então, aqui em casa não aconteceu isso, mas eu fiquei com medo. O que eu fiz? Eles reproduziram, nasceram 6 filhotes de uma vez, separamos, porque a fêmea fica bravíssima quando ela fica prenha e depois que ela ganha neném também. Aí o macho é esse macho, é o primeiro, é o que continua aqui em casa. Aí, os filhotinhos cresceram, eu dei todos os filhotinhos aí para quem quis. Vizinho, amigo dos meus filhos, dei os 6 filhotinhos. Aí resolvi colocar ela de novo, porque ele estava sozinho, coloquei ele de novo junto. Eles acasalaram de novo, e aí nasceu mais 7. Aí eu falei, nunca mais eu vou pôr junto, porque eu já entendi que toda vez que colocar junto, eles vão se reproduzir. Aí desses 7 também já dei tudo de novo, não quero mais. Aí os filhotes deles que eu já dei também já começaram a se reproduzir nas casas que eu dei, que eu tô sabendo. Então não quero, não quero. Então agora eu tô com peixe, periquito, cachorro e hamster. E para mim já tá bom. Minha filha queria um tucano, gente. Queria um tucano. E eu falei, não, minha filha, Acho que tucano tucano. pode não, né? Ou Não, pode? ela olhou um legalizado, R$ 3.500. Nossa. E não sei o que. Eu falei, não, minha filha, a gente tem nem casa, nem dinheiro para comprar um bicho dele. Não, não quero tucano, eu não quero legalizar. É porque aí tem que ir no IBAMA, não sei. Não, nem tem espaço, nem tem. Não, sem lógica. Então não vamos ter tucano, não. Vamos ter esses bichinhos aí, bonitinho, fácil. Assim, fácil não, né? Igual cachorro faz xixi, faz cocô, você tem que lavar, tem que limpar, destrói as coisas. A casa, né? Eles fazem a arruaça aqui Ô, dentro. professora, se eu contar o meu sonho de animal, Ah, meu sonho era ter uma serpente. Meu sonho, professora, eu acho a coisa assim mais linda que existe. ai, Marisol, deixa eu te falar. A gente vai estudar os répteis. É assim, os répteis, eles não são confiáveis, sabe? A gente vai estudar os cordados, que são os animais que têm um sistema nervoso central mais fera, mais maravilhoso que existe. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Só que o cérebro das aves e dos mamíferos é um cérebro muito qualificado, capaz de aprender, capaz de amar, capaz de obedecer. Aves e mamíferos. Peixes, anfíbios e répteis não são capazes nem de amar, nem de obedecer, nem de respeitar, nem de nada. Não são animais confiáveis. Então, eu tenho uma prima que o Nossa, eu noivo não sabia dela, disso, não, tô assustada. sim, répteis não aprendem. Répteis não aprendem. E isso é uma questão cerebral. A gente até fala, as psicólogas falam do nosso cérebro reptiliano. Talvez você um dia vai ouvir falar sobre isso. Quando a gente é criança, a gente tem esse cérebro reptiliano, que é reptiliano mesmo, que é o que o réptil tem, muito desenvolvido, que é o cérebro que os dinossauros tinham, né? Então, o cérebro reptiliano, ele é esse cérebro que nos faz gritar, nos faz sair do controle, nos faz odiar, nos faz agir por instinto. Aí a gente tem, além desse cérebro reptiliano, um cérebro desenvolvido sobre esse, que só quem tem são aves e mamíferos. Peixes, anfíbios e répteis, desse jeito. Não tem estrutura cerebral, eles não têm para aprender, para amar, para respeitar, para proteger, para nada disso. Aves e mamíferos, sim. Então, a serpente, como eu estava falando, tem um primo de a minha prima, o noivo dela tem uma serpente em casa, num apartamento. Comprou a serpente legalizada, a bicha tá crescendo, virando um monstro. E réptil vive dezenas de anos, às vezes até mais de 100 anos. Então não Meu é um sonho, Bia. animal, não é um animal que você vai conseguir se desfazer fácil se algum dia você mudar de casa, se você casar com uma pessoa que não tem interesse, não quer, não aceita, não suporta.
é um animal assim que você tem que ter um compromisso para sempre. Talvez até depois de você morrer, o bicho continua vivo para alguém ter que cuidar. Pois é. Ô, professor, eu Então, falo que mamífero é inteligente mesmo. Eu vou falar essa hora, nem vai acreditar. Os meus acredita? porquinhos, eles não gostam de que pega. Eles não gostam que pega. Certo. Só que, tipo assim, toda vez que eu chego em casa, que eles estão bem na entradinha, eu chego, eles começam a fazer barulhinho pra eu colocar comida. Eu fico, sabe aqueles barulhinhos de porquinho? Eles sabem a hora até que eu acordo, professora, que eu vou tomar café da manhã, eles já começam a fazer barulho pra limpar. Aí ele, nossa, professora, a senhora nunca teve, né? Mas eles é muito O bonitinho. quê? Quando você limpa. Hamster? Já tive Não, hamster. porquinho. Porquinho da Índia. Já tive! Quando eu limpo a casa deles, eles ficam pulando, dando pulinho assim. Eu não sei por que que é, né? Mas dizem que é normal, porque eu fiquei com medo. Fiquei pensando, gente, mas isso não é normal, não. Aí eu pesquisei, é normal. Aí quando limpa e dá feno, aí eles ficam pulando, assim, parecendo. É tão bonitinho. Não, já tive, mas tem vários anos. Meus filhos tinham nascido, mas eram bebês. Já tive porquinho da Índia num lugar bem grande onde eu morava, numa outra casa. Mas tem que ter responsabilidade. Então, um réptil é uma coisa assim, a pessoa tem esse fascínio. Eu te sugiro, quando tiver algum congresso de zoologia, quando tiver a abertura das portas da UFG, por exemplo, pessoal de veterinária, da zoologia mesmo, para você participar de oficinas que tem com répteis, eventos, que aí você vai saciar essa sua vontade e talvez aí você desiste de querer ter o bicho na sua casa, sabe? Que às vezes, eu tô dizendo assim, é como, às vezes a pessoa quer ser psicóloga, mas na verdade, se ela fizer terapia, ela já vai satisfazer essa vontade. Entende? Assim, às vezes só de você ter contato por um tempo com répteis, numa oficina, eu já fiz oficina, já participei de congresso só de répteis, herpetologia, a parte da zoologia que estuda répteis e anfíbios. Aí você mata essa vontade e aí você não precisa ter esse bicho na sua casa, te trazendo riscos, te trazendo despesa. Não sei, é uma sugestão que eu te dou, sabe? É verdade. É Professora, sugestão. eu fui levar lá, eu falei pra senhora, né, que eu fui no CETES e não tirei foto porque não podia lá. Lá não Mentira. podia tirar. Mentira. Lá não Você podia mesmo. levou a Ela ficou com jabuti. medo, fez Aí ela ficou com lá, medo. O cara falou pra ela. não, que medo. Aí eu fui lá, professor, Ah, lá tinha um gavião, professor, grandão. Tava é, machucado, mas sim. bonitão. Lá tinha umas araras, tinha muito bicho lá. Ah, Tinha muita então, ave, nossa. tinha muito. Então, o pessoal do IBAMA, eles têm um lugar só de répteis, Uhum. possibilidade de visita. Eu não sei se eles têm aquele trabalho de aceitar voluntários lá, mas talvez você fazendo alguma coisa assim já te sacia essa vontade, entendeu? É É uma verdade. sugestão, porque ter uma serpente em casa, gente, já vi serpente que foge, serpente que aparece no apartamento, tem gente que cria em Eu apartamento. sigo, eu sigo uma menina que ela tem duas. Ela tem uma jiboia e outra eu esqueci o nome. Ah. Professora, essa menina, ela tava manuseando lá, né? Ela mostrando. Não sei o que que ela fez, que ela pegou ela errado, que ela deu uma mordida bem aqui perto do debaixo aqui do braço, bem nessas veinhas aqui, e aí Ah. começou a sangrar, e aí pra tirar ela pegou água quente, assim, jogou, né, pra soltar, senão não solta, né, porque se puxar é pior. Nossa, Aí ela gente, fala que não não. foi a primeira vez, que ela já mordeu várias vezes, porque ela tem rato, sabe aqueles twister? E aí ela mexe no rato e às vezes tá com cheiro, né, e não sabe. Não, gente, eu não confio em répteis. Não confio. Não, não tem cérebro para eles serem seguros, confiáveis, amorosos, não. Quem aprende é ave e mamífero. E depois, se você tiver curiosidade de ver como é o cérebro de peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, ler sobre esse assunto, a gente vai ver um pouquinho, mas vai demorar ainda até chegar em Cordados. Mas veja lá, não tem como réptil aprender nada. Ele é um bicho perigoso. Não aconselho. Professor, qual que é o nome? É dragão barbudo? Aquele que parece um lagartão, assim,
que pode... Dragão de Komodo? Eu acho que é da mesma família. Eu não sei se aqui no Brasil Ah. pode. É que eu sigo um cara lá de, acho que é Portugal, que ele tem um. Mas Ah, ele é um réptil, não é? Réptil, não é? réptil, é um réptil. E só Se que tem ele pele parece tão grossa. amoroso, assim, com eles, assim. Uhum. Não confio. Vai saber, né? Não confio. O cérebro dos répteis não é um cérebro. Depois que você estudar um pouquinho de cérebro de réptil, você vai ver que ele não é confiável. Pode ter algumas cenas bonitinhas, aparentemente confiáveis, de relacionamento, mas é um animal perigoso. É lógico, igual um jabuti. Como eu te disse, eu cresci com jabuti. Não é um animal perigoso, assim, é um animal que vive muito, mas é um animal que não aprende. Sabe, um Ô, animal que não professora, aprende é um animal assim, que a gente corre tipo risco. assim, Fala, Ricardo. professora, tipo Sim, assim, professora, tipo assim, a cobra, cobra. ela, tipo assim, ela só ataca se ela for ameaçada, não é? Se ela se sentir ameaçada, não é? O problema é que criar um bicho desse, você não tem como saber se você, com aquela sua atitude ingênua, se você vai fazer ela se sentir Pegar na mão, né? ameaçada. Hã? Entendi. Tipo Na assim, se eu pegar na mão, ela natureza, se acha confortável. então, tá lá na natureza, a serpente tá lá, longe de você, não precisa desesperar, Sim. enlouquecer. Não, você vai fugir, você vai sair daquele percurso dela ali. Ela não tem intenção nenhuma de te comer, de Sim. te atacar, nada. Uhum. Mas criar na sua casa faz com que você tenha que estudar muito para você saber todas as atitudes que você vai tomar que para ela não significam ameaça. Porque não quer dizer que você não estar ameaçando que faça com que ela não se sinta ameaçada, entendeu? Entendi. Então, Professora, ela tem que se sentir confortável e isso é que a gente não sabe como fazer. Pode falar. mesmo se ela tiver com fome, ela não vai te atacar, por exemplo, na natureza? Olha, mesmo se ela tiver com fome, é assim, ela é um animal, nós somos grandes, ela tem um certo receio de nós, né? Ela tem medo de nós também. Quando já fiz trabalho de campo, por exemplo, os biólogos vão lá fazer trabalho de campo. Aí a gente vai com bota especial, vai com uma coisa que parece uma bengala, a gente vai batendo no chão para a gente vibrar o chão e as serpentes que estiverem no caminho saírem dali. Mesmo se elas estiverem com fome, com a nossa presença, elas não vão nos atacar, não. Dificilmente. A gente está vibrando o chão, a gente está mostrando nosso poder, a gente está ali, nós somos maiores, ela tem essa noção também. Mas se você está lá desprotegida, ela está morrendo de fome, você não foi uma ameaça para ela, aí ela vai te atacar. Entendeu mais ou menos? Quando você vê esses biólogos aí no mato, já fiz esses trabalhos de mato. De Não, picada de professor, inseto. professora, cobra é muito engraçado, porque eu tenho um tio meu que ele mora na roça, e lá ele cria uns porcos. E lá, em cima do telhado dos porcos, tinha uma cobra. Aquela cobra lá ficou anos. Ele ia lá todo dia, ela nunca fez nada, ela nunca atacou ele. Olha, Mas, claro talvez que, ela tipo assim, comia ela outras coisas. ele também não tentou mexer, né? Mas não fez nada. E a cobra Mas eu nunca tenho medo atacou mesmo assim. porco? Ah, então Mas eu acho que é porque tem diferente, né? Não sei. Eu não lembro qual talvez que ela era. tinha um outro apetite, né? Que não fosse aqueles animais Ah, ali. Ela tem mas depois preferências. ela sumiu, né? Ninguém nunca mais viu. Ah, então, isso é respeitoso, bonito da parte do seu tio. Eu tenho uns tios em Rondônia que eles matam tudo que aparece na frente. Eles não têm essa paciência, não, esse respeito pela vida natural, não. Eles matam tudo que ameaça lá, eles matam. Então, é melhor assim, igual o seu tio. É melhor respeitar, né? O bicho que às vezes nunca vai fazer nada mesmo, como essa que nunca fez. Mas o nosso medo faz a gente agir, às vezes, com o nosso cérebro reptiliano e agredir o animal, que é uma ameaça para nós. Não, eu particularmente, se eu ver assim na minha frente, eu saio correndo. Nossa, eu saio correndo muito de boa, porque acho que qualquer bicho diferente que eu visse, eu ia sair correndo.
Não, nós temos marcado no nosso DNA esse medo de répteis mesmo. E até eu acho interessante a Bíblia, quando ela fala lá da serpente, da mulher bater na cabeça da serpente, a serpente vai morder o seu calcanhar. Isso é instintivo mesmo, tá marcado no nosso DNA, esse medo de muitos animais que a gente acha perigosos, mesmo que não sejam. Às vezes eles não têm nenhuma peçonha, não inocula nenhum veneno, não é nenhum risco, mas só dele ter aquele formato a gente sente às vezes repulsa, nojo e medo. Mas se você tem vontade de criar então como eu disse, se você participar de oficinas, a PUC tem, a UFG tem, de vez em quando, né, quando acabar a pandemia, se você participar de oficinas com pessoas preparadas, mexendo com répteis seguros, aí tanto você diminui esse medo, como você também resolve esse conflito, essa vontade de criar um réptil também na sua casa, né? Entendi, professora. Gente, é uma sugestão, né? É uma Não, sugestão. nossa, esses dias eu descobri que a orca é um golfinho. Eu fiquei muito assustada. Fiquei, como assim a orca é um golfinho? Mamífero. É porque assim, essa classificação popular, a gente confunde muito mesmo. Quando a gente vê o nome científico, aí a gente tem como ver a gente tem como ter a noção da origem, de onde veio. E aí tem como chegar até o mesmo gênero, a família, a classe, e ver a origem do indivíduo. Mas o nome popular, às vezes a gente fala tudo errado mesmo. Ô, professora, Sim, Isis. e aquelas orcas que são criadas, por exemplo, lá no parque lá dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, um macho que matou um monte de gente. Por que ele atacava as pessoas? Nossa, é uma história Aquele longa. povo judia, né? Os bichinhos também. Você lembra, Então, Marisa, o nome dele? Não não lembro não, mas eu vi esse negócio mesmo. Mas eu não lembro o nome agora, não. é assim, Isis, existe uma... Eu tenho, por exemplo, eu participo de grupos de biólogos e zoólogos. E aí tem uns biólogos muito contra esses parques aquáticos, esses zoológicos que existem. Tem uns outros muito a favor. Existem, então, amplas discussões. Eu não sei se vocês viram no meu Instagram, mas em 2022 vai acontecer o Congresso Brasileiro de Zoologia de novo. E eu vou. Os 3 últimos congressos, eles são bienais e eu vou. E quando eu vou a esse congresso, ele agora vai ser em Curitiba. Ele já foi em Foz do Iguaçu, já foi em São Paulo e agora ele vai ser em Curitiba, que eu amo. Quando eu vou a esse congresso, lá eu encontro os zoólogos do mundo inteiro. Assim, só o povo fera na zoologia. E aí eles falam, tem palestras sobre esses momentos assim, de animais que atacaram em zoológico, em parques, em não sei o quê, animais que eram assim, fora do seu hábitat, esses animais eram explorados, né, para diversão humana. Então, por um lado, a gente tem a defesa de ter um parque, aquático ou não, que aproxima o homem da natureza e faz com que talvez esse homem seja admirador, seja defensor, tenha um respeito pelo ser que ele ali tem contato e outros. Só que tem também colocar esse animal à disposição do nosso prazer faz com que esse animal sofra estresses, sofra privações, sofra um monte de coisas. Então, assim, há pontos positivos e negativos nesses parques e essas atitudes desses animais, elas são muitas vezes esperadas mesmo. Porque é como um elefante que é criado desde pequenininho para servir em um circo. Ele pode um dia ter depois de um estresse pós-traumático, dessa vida de abusos, ele pode um dia enlouquecer e destruir tudo, entende? Então, os parques aquáticos, os zoológicos, esses centros, eles preservam muitas espécies, eles fazem com que
espécies consigam se reproduzir, sejam reintroduzidas à natureza, mas eles, assim, existem os pontos negativos como isso aí. Esperar que um dia esse animal, ele pode ter o seu instinto. Sim. Lembra daquele filme, acho que é Madagascar, que o leão quer comer a sua amiga zebra? Ah, É esse mesmo, né? não, Acho que é. não lembro qual que é. Tem um que ele vai pra África que ele fica Então. meio doidinho. Então, mas não é um doidinho, ele tá um instinto dele voltando, né? Ele gosta daqueles amigos, mas ele vai crescendo e vai ficando com ele. Vê filé mignon, vê bife, vê aquele animal agora que era seu amigo como comida. Então, o instinto do animal, ele continua ali. Então, um dia esse animal pode reagir. Então, assim, eu tenho meio... Assim, eu tenho medo, assim, às vezes, de apoiar esses parques, esses zoológicos que às vezes fazem coisas erradas, sabe? Às vezes eu fico em conflito, assim. Uma vez, quem quiser sair, fica à vontade. Deixa eu contar aqui uma história de novo. Uma vez eu estava em Caldas Novas. E aí, naqueles parques lá, e aí apareceu um rapaz Gente, era um animal desse tamanho. Não sei se vocês conseguem ver, não, né? Ele apareceu, acho que era uma águia, mas imperial. Falcão imperial, acho que era falcão imperial. Era um bicho que tinha mais de 1 metro. Era uma ave de mais de 1 metro. E ele cobrava para a gente tirar foto com o bicho. Era um bicho manso, então que você podia pôr no seu braço e tirar foto com o bicho. E aí eu fiquei assim pensando, eu estava com uns amigos que queriam tirar foto, tiraram, não tirei. E eu fiquei pensando na exploração daquele bicho. Aquele bicho provavelmente não era brasileiro. Ele era um bicho que veio assim do seu habitat, que não era o natural, veio para cá. Esse bicho é mais ou menos isso, Christian. Mas era grandão mesmo, gente, grandão. Era mais ou menos isso, Christian. E aí a pessoa, eu fiquei assim pensando, e depois, quando esse bicho ficar velho, ninguém quiser pagar esse homem para tirar foto com ele, será que ele vai lá pegar um filhotinho de novo e vai fazer tudo de novo, impedir esse bicho de se reproduzir, impedir esse bicho de ser livre para ficar usando, para ficar abusando desse bicho para questões financeiras, sabe? Então, a gente tem que pensar assim. Eu não sei, tem coisa que eu tenho Professora, medo de incentivar. Pode falar. eu fiquei meio assim, porque tem um documentário, se eu não me engano, tá na Netflix, de parques aquáticos. E aí mostrava cenas, tipo, dos animais batendo a cabeça no vidro. Aí eu fiquei. Depois que eu vi esse, né? Eu nem vi tudo, porque é meio, sei lá. E depois que eu vi esse negócio, eu comecei a me sentir mal em relação a essas coisas. E igual teve uma blogueira que eu não lembro que país que ela foi, que lá tinha um lago, não era um lago, era tipo um lugar lá que tinha aqueles tubarões menores, sabe? Uhum. Que aí podia tirar foto. Certo. E aí ela entrou lá e o tubarão mordeu ela. E aí o povo ficou falando, que os instrutores, tipo, não deram segurança, sabe, culpando os responsáveis lá do local. Mas, gente, e culpando um animal, sabe, como se o animal fosse agressivo, coisa do tipo, Uhum. mas ele tá certo, de certa forma, ela que tava Sim. invadindo o lugar dele. Aí eu fico pensando, eu acho meio, sei lá, estranho. Não é errado, porque a gente sabe que tem uns que é bem cuidado. Mas e os que não são, né? Sim, muitos são apenas por questões financeiras. Quando aquele animal, como eu falei, desse falcão gigante que eu vi lá em Caldas Novas, eu fiquei pensando assim, será que vale a pena talvez eu como bióloga ter uma foto com um animal lindo daquele, assim, fosse motivo de orgulho para mim ou não, ou de vergonha, né? Eu tenho uns alunos que foram para a Argentina uma vez. E aí tiraram foto com os leões
num dos zoológicos que tem na Argentina, uns bem famosos mesmo, um zoológico bem famoso. E os leões, gente, não tem jeito de me dizer que aquele leão tá normal, ele tá dopadaço. Sabe, um bicho dopado, assim, meio com aquele olhar de morto. Só que o bicho fica meio em pé, assim, mas ele parece estar anestesiado. E aí, 2 alunos me mostraram as fotos e eu perguntei, eu falei, eles estavam normais, esses leões? Aí um falou assim, professor, eles dizem que são domesticados, leões domesticados, que estão bem. Eu falei, mas você, no seu coração, você achou que o bicho estava assim, normal? Ele falou, professor, parecia que ele estava meio sonolento. Então, o zoológico que faz uma coisa dessa e o turista que se sujeita a uma coisa dessa, ele está incentivando um tipo de, assim, de dinheiro prejudicando a vida daquele animal. Imagina todo dia esse animal ser dopado para tirar foto, sabe? Não, eu acho erradíssimo. Eu não apoio. Eu coloquei no meu Instagram. Não, eu recebi do WhatsApp e coloquei no meu Instagram o Demi. Quem acompanha o meu Instagram deve ter visto. Existe um rapaz da Suíça de 26 anos que ele largou a vida dele e agora ele criou uma reserva. E aí eu sigo ele no Instagram, faço Eu propaganda vi, dele no professora, que a Instagram. senhora Então, postou. ele vive com os leões mesmo. Os leões, arranha ele, rasga a cara dele de vez em quando, mas ele entende que é instinto, ele não... Todo dia, se você seguir o Instagram dele, você vai ver que todo dia ele faz filmagens lá nessa reserva dele. Não é só leão que ele lida com outros animais mesmo. Mas você vê os animais normais, livres, daquele jeito eu tinha vontade. Mas animal dopado... Mas, assim, meu sonho assim, de vida, esse é sério mesmo, professor, é ir no safari. Eu acho coisa de outro Aonde? mundo, safari. Nossa, amo É coisa também. de outro mundo. Eu vi uma mulher dizendo assim que ela levou os filhos para um passeio tranquilo e chegou lá e ela ia presenciar a caça de uma leoa. Pensa, só que aí ela tava com os meninos Pra que pequenos, porque lá caça? Caça não pra caça matar? não. Ela, a leoa que tava caçando. Ah, E aí, só que ela tava com os meninos pequenos e ela não quis ver. Mas, gente, imagina você ver uma coisa disso de perto, assim. Deve ser. Claro que não deve ser legal, mas é muito interessante, né? Porque é a sim. leoa, é aquela coisa linda. Não é tipo Rei Leão, não. É coisa séria mesmo. Então, na África do Sul, eu recebi do WhatsApp eu não sei se é um parque, é tipo um parque. Mas as pessoas vão num ônibusinho todo aberto, com as cadeirinhas. Elas vão lá pra savana africana, com guia e tudo mais. Aí os leões que estão lá, eles entram dentro desse ônibus. E aí eles abraçam as pessoas. Desse eu não vi no Instagram. Esse eu recebi do WhatsApp. Eu vou ver se eu salvo. Eu não sei se tem como salvar esse vídeo, eu não sei, mas é interessantíssimo. Aí os leões, eles entram mesmo e abraçam todo mundo e passa por cima da cabeça de todo mundo. E é uma experiência mesmo íntima, assim, que você tem com esses bichos lá. Não, Pertinho, que eles mas entram parece e que abraçam as pessoas. a África parece um lugar de outro mundo. Eu acho muito lindo, sabe? Depois, quando eu era pequena, eu fazia balé. E aí a gente fez um espetáculo lá que era do Rei Leão. E aí, depois desse negócio, eu fiquei muito aficionada nesse negócio de África. Eu sempre achei tudo muito lindo lá. Nossa, a entrada do filme, eu fico imaginando aquilo de verdade, sabe? Deve ser lindo lá. Sim, morro de vontade também. Um dia eu vou. Já falei Mas pro deve ser muito caro, né? meu marido, falou, amor, você pode ir sozinha, que eu não vou de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu gosto. Acho fantástico. Eu acho essas experiências ótimas. São arriscadas, tem biólogo que morre nessas coisas. Não nesses passeios, né? Eu falo assim, por exemplo, tem o Steve Irwin, que era um biólogo maravilhoso da Austrália, que é até o fundador de um dos grandes parques lá, tem a família Irwin, que aparece no Animal Planet. Ele morreu
fazendo um mergulho, morreu jovem, 30 e poucos anos, fazendo um mergulho, e a raia que ele estava filmando, estudava, enfiou o ferrão bem no coração dele. Então, tem muitas histórias, assim, de biólogos, de ambientalistas, de pessoas que têm muito contato com a natureza e que, às vezes, um dia vai ter, assim, um final, né, que a gente não gostaria. Mas talvez ele morreu feliz, assim, né? Não sei. Mas morreu fazendo o que gostava, né? sim, sim, aquilo que tinha orgulho. Verdade. Verdade. Gente, 12:10. Foi lindo. Foi lindo conversar com vocês. Foi lindo dar essa aula para vocês. Próxima aula, nemateumintes, tá bom? Obrigada pela Tá presença bom, de professora. Até vocês. quinta. Fiquem com Deus. Até Com quinta. Deus. Tchau. Gracinha. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.